Olá, vamos ver um exercício então em que se deseja determinar o circuito, calcular o equivalente de Thevenin para o circuito externo ao resistor R, né? Então, dada essa configuração aqui, a gente tem um chamado circuito em ponte. A gente quer determinar, na verdade, o equivalente de Thevenin o- que pode ser conectado a esse resistor R aqui, que não é definido o valor, né? Um resistor R genérico. Eu vou identificar aqui, vamos separar, vou chamar aqui um nó A e um nó B, certo? Onde o nosso resistor R está conectado entre esses dois nós, A e B. E aí, o resistor R vai ser a nossa rede B, que a gente vai desconectar, e o restante todo é a rede A. Então, a gente quer determinar um circuito equivalente para o que está externamente conectado entre esses nós A e B, né? Então, vamos lá. Primeiro procedimento, já definido o que é a rede A e o que é a rede B, né? Que a gente vai simplificar. Então vamos determinar qual deve ser a tensão de circuito aberto. Eu vou redesenhar esse circuito sem o resistor R, né? Com ângulos retos assim, que a gente pode visualizar, fica mais fácil da gente visualizar talvez, né, essa tensão de circuito aberto. Então vou começar aqui ó, com um terminal A, que eu vou chamar de A. Esse terminal A ele está conectado a um resistor de 6 ohms, ok? E outra, né, um desses ramos aqui está conectado a um resistor de 6 ohms e está conectado à fonte aqui, né? A fonte de 72 volts, ok? Agora, o resistor de 6 ohms, o outro nó do resistor, ele tem conectado para cá um resistor de 2 ohms, ok? E esse resistor de 2 ohms ele já está conectado ao nó B. Então o nó B já está aqui. E lá, voltando ao outro, no nó do resistor de 6 ohms, ele também está conectado a um resistor de 3 ohms. Certo? E esse resistor de 3 ohms, o outro terminal dele está conectado à minha fonte. Então aqui eu fecho, volto a fechar o circuito conectado à fonte. E o resistor de 3 ohms também está conectado aqui ao resistor de 4 ohms. Então aqui ele também tem uma conexão ao resistor de 4 ohms, que por sua vez o resistor de 4 ohms está conectado lá do outro lado do resistor de 2 e também a esse nó B. Então eu vou conectar aqui, ó, o resistor de 3 ohms, ele está conectado a esse resistor de 4 ohms, que está conectado também ao de 2. Então eu tenho aqui o que eu chamei de nó A e B, certo? É ali que está o meu resistor R, a rede equivalente B, né? Então, aqui só redesenhando esse circuito em ponte aqui nesse formato em um outro layout, né? Então, o que eu quero, o que a gente precisa determinar é qual será a tensão entre esses terminais A e B. Qual que é a tensão de circuito aberto ou que a gente já chamou de essa aqui vai ser a tensão do meu equivalente de Thevenin, a tensão VThevenin, ok? Então, para esse circuito, nesta forma aqui, sem aquele resistor R, com os terminais abertos em A e B, qual que é o potencial que eu tenho entre esses nós A e B, ok? Bom, nesse caso aqui, a gente pode, enfim, usar... eu vou usar a análise de malhas aqui para determinar, tá, essa tensão. Então, eu vou determinar aqui uma malha 1 e uma corrente de malha I1, que circula aqui, e uma malha 2 com uma corrente de malha I2, que circula aqui. Tá? Percebam que aqui ó, eu não tenho uma malha, porque eu não tenho um caminho fechado. Os nós A e B eles estão abertos. Né? Então aqui isso aqui não é uma malha.
certo? Então, só tenho duas malhas nesse circuito. Então, eu vou escrever uma equação para a malha 1. A gente poderia usar análise nodal, superposição, nesse caso que só tem uma fonte, não faz sentido usar superposição, mas, enfim, outro procedimento qualquer para tentar determinar essa tensão. Eu vou precisar calcular aqui quais são as correntes nos resistores. Então, escrevendo para a malha 1, a LKT, né, a gente vai chegar numa equação aqui, que a gente vai ter os resistores que fazem parte da malha 1, eu somo todos eles, o 6 e o 3, eu tenho então 9 vezes I1, menos a corrente de malha 2 está circulando no sentido oposto, então isso só passa pelo resistor de 3 ohms, então menos 3 e 2, isso tem que ser igual a 72 volts. Se vocês escreverem passo a passo a equação de malha, vocês devem chegar aí nessa equação. Para a malha 2, eu tenho aqui, fazem parte dessa malha 2, 3 resistores. O único resistor que é percorrido pela corrente I1 é o de 3 ohms, né, e ele tem o sentido contrário ao da corrente 2, então eu vou chamar aqui, escrever a equação com menos 3 ohms vezes I1, mais a soma de todos os resistores aqui que são percorridos pela corrente 2, né? 3 ohms, mais 2 ohms, mais 4 ohms. Ou seja, a gente vai ter aqui 9 ohms total, vezes I2. Como não tem nenhuma fonte de tensão aqui na malha 2, o potencial tem que ser igual a zero. Certo? Então aí as duas equações. Bom, dessas duas equações, para definir corrente de malha I1 e corrente de malha I2, né, eu posso fazer aqui, eu posso optar por, no caso, multiplicar, eu vou multiplicar a primeira equação, ou a primeira linha da minha matriz, né, o equivalente seria da minha matriz, por 3, pegar 3 vezes a linha 1 da minha matriz e somar com a linha 2, seria multiplicar por 3 a equação de cima e somar com a equação de baixo. Se eu multiplicar por 3 aqui, 3 vezes, multiplico todos os termos, 3 vezes, e somar, eu fico aqui com 9, com mais 9, dá igual a zero. 3 vezes 9, 27, menos 3 aqui, 24 e 1, e 3 vezes 72 vai dar 216, mais zero, então simplesmente 216. E aí, corrente de malha I1, 216 dividido por 24, é verdade, 216, 24, 9 amperes. Ok? 9 amperes. E aí, a corrente I2 eu posso achar substituindo em qualquer uma das equações, enfim, mas eu vou pegar aqui a segunda equação e dizer que 9 vezes I2 tem que ser igual a 3 vezes I1 da segunda equação. Então, I2 tem que ser 3 dividido por 9 vezes I1, ou seja, 1/3. Então, 1/3 de I1, I1 vale 9, 1/3 é 3 amperes. Certo? Então, as correntes de malha são 9 e 3 amperes para este circuito aqui. E eu preciso escrever uma equação para determinar agora o potencial em VTH nesses terminais. A gente achou que I1 vale 9 amperes, né? Então, a corrente que flui pelo resistor de 6 ohms, nesse sentido aqui, só flui a corrente de malha I2 nesse resistor, então aqui, por esse resistor, fluem 9 amperes. Né? Nesse resistor de 2 ohms, a gente só flui a corrente de malha I2, que a gente acabou de encontrar um valor de 3 amperes. Né?
Por que eu estou determinando as correntes totais só nesses resistores? Porque com o resistor de 6 ohms e o de 2 ohms, eu consigo escrever uma equação, uma LKT, para determinar a VTH, né? Eu consigo escrever uma LKT para esse caminho aqui, ó, né? Para este trecho aqui. Então, se eu percorrer aqui partindo do terminal de cima, partindo lá do terminal A, né? Então eu tenho potencial sobre o resistor de 6 ohms, 6 ohms vezes 9 amperes, mais o potencial sobre o resistor de 2 ohms vezes 3 amperes. Isso tem que ser igual à tensão de VTH, certo? Então a tensão VTH para esse circuito vai ser 9 vezes 6, 54 volts, e 3 vezes 2, 6, 54 mais 6, 60 volts. Ok? Então esse aqui é o valor da fonte de tensão equivalente de TVNAM no nosso circuito. Agora a segunda etapa é a gente determinar a resistência equivalente de TVNAM desse circuito sem as fontes independentes, ou seja, com as fontes independentes inativadas. Então eu vou redesenhar aqui o nosso circuito de novo. Aquela fonte de tensão, então ela vai simplesmente a gente vai curto-circuitar ela. Então tenho aqui partindo o nosso terminal A, vem aqui uma resistência de 6 ohms, uma de 2 ohms, aqui já tenho o terminal B. Para cá um resistor de 3 ohms, aqui um resistor de 4 ohms, e aqui por fora, onde a gente tinha a fonte agora, a gente tem simplesmente um curto-circuito, porque a gente desligou e inativou todas as fontes equivalentes, né? E agora eu preciso determinar qual que é a resistência equivalente que a gente vê desses terminais A e B, certo? Com o circuito inativado. Bom, da forma que ele está aí, pode ficar meio confuso de ver o que está em série e o que está em paralelo, né, nesse circuito. Então, eu posso redesenhar de uma forma, de novo, redesenhar de uma forma que fique mais fácil da gente visualizar o que está em série e o que está em paralelo. Então, eu vou começar desenhando o terminal A aqui. Esse terminal A, então, ele está conectado, ele chega aqui, nesse ponto, ele segue dois caminhos, né? Então, um caminho vai estar conectado o resistor de 6 ohms. O outro caminho, ele vai conectar o resistor de 3 ohms e depois vai conectar o resistor de 3 ohms aqui, então, nesse outro caminho. Partindo lá do nó A, ok? E esse resistor de 3 ohms, ó, ele conecta de novo no outro lado de 6 ohms. Então, eles se conectam aqui de novo. Agora dá para ver que eles estão em paralelo, né? O resistor de 6 e o de 3 ohms estão em paralelo. Só que do nó A também vem mais uma conexão que vai lá para o resistor de 4 ohms. Então eu vou, a partir do nó A aqui, eu vou puxar mais uma conexão que ainda passa para um resistor de 4 ohms, ok? E aí o resistor de 2 ohms ele está conectado nessa junção aqui, ó. Depois que o de 6 ohms reconectou com o de 3 ohms, então eu tenho esse resistor de 2 ohms. E aí o resistor de 2 ohms ele vai conectado ao terminal B. Opa, terminal B, né? Que é o final aqui da minha terminal. E o resistor de 4 ohms também está conectado aqui. Certo? Então, começando a desenhar lá do nó A, vamos dizer dessa forma aqui. O que a gente tem? Acho que fica mais simples de visualizar.
o resistor de 6 ohms e o de 3 ohms, os dois em paralelo, né? Esses dois em paralelo vão resultar em um único resistor que está em série com o resistor de 2 ohms. E aí vai ter dois resistores em série que vão estar em paralelo com esse de 4 ohms. Então vamos simplificar de novo aqui. O paralelo de 6 ohms com 3 ohms vai resultar um resistor de 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Esse é um resistor de 2 ohms. Ok? Então, substituindo ali o paralelo de 6 ohms por um de 2, mais um de 2 ohms aqui. E agora restou um de 4 ohms aqui externo. Então o resistor total que a gente vai ter aqui é esses dois aqui, eles vão série de 2 ohms com 2 ohms, vai dar um resistor de 4 ohms também, e em paralelo com o resistor de 4 ohms. Então o equivalente que a gente tem final aqui, paralelo de dois resistores iguais, é a metade do resistor, né? Um de 2 ohms. Então o resistor equivalente dessa rede, ou resistor de Thevenin, vai ser uma resistência de 2 ohms. Portanto, o circuito equivalente de Thevenin tem uma fonte de tensão de 60 volts e uma resistência de 2 ohms. Ou seja, vou usar a representação que estava lá antes, né, da fonte de tensão CC, 60 volts, em série com a resistência de 2 ohms. Esse aqui é o meu circuito equivalente. E aí a resistência R vai conectada aqui, certo? Então este circuito inicial aqui é um circuito em ponte, né? Um tipo de circuito em ponte. O que está conectado externamente ao resistor R, ele pode ser substituído por um circuito bem mais simples, que é uma única fonte de 60 volts em série com uma resistência de 2 ohms. E o resistor R, né, ele vai receber a mesma potência do que se ele tivesse conectado neste circuito original aqui. Percebam que o resistor R ele não está definido um valor. Então, para qualquer valor de resistência, né, a gente pode... O equivalente continua o mesmo, né? O circuito equivalente não depende do valor dessa resistência, ou dessa rede B aí, né? Então percebam que se a gente quisesse, por exemplo, saber, vamos dizer que caso, supondo, né, caso R, vamos chamar de R1, fosse 4 ohms, qual a corrente que circularia por ele? A corrente que circularia por ele seria simplesmente os 60 volts dividido pela resistência equivalente que a gente tem. Só que agora a gente tem 2 ohms do equivalente Thevenin, mais esses 4 ohms, supostos 4 ohms aí. Então a gente teria 6 ohms no total, e a corrente circulando por ele seria de 10 amperes, né? Vamos supor agora se a resistência aqui, o R, eu substituísse não por um de 4 ohms. Vou chamar isso aqui um caso 1. Se eu quisesse ligar nesse circuito uma resistência não de 4 ohms, mas de 1 ohm, qual que seria a corrente? A corrente fica fácil de calcular de novo, 60 volts. Pego a resistência em série aqui, 2 ohms, mais 1, né? Série dos dois, ou seja, dá 3 ohms, 60 volts dividido por 3 vai dar uma corrente de 20 amperes.
Se eu quisesse fazer um caso 3, agora, se eu quisesse fazer uma tabela de R, e qual a corrente que circularia? R fosse 4 ohms, ou qualquer valor possível aí, 5 ohms, 6, 7, 8,5, uma infinidade de valores, né? Com o equivalente de Thevenin, fica bem simples de determinar qual a corrente que vai fluir por ele. Basta aplicar essa relação aqui, ó. Agora imagina se a gente tivesse que fazer isso aí para esse circuito aqui. Tudo bem, esse circuito ele não é dos mais complexos. Se a gente fosse substituir aqui R igual a 4 ohms, determine a corrente que circula por R. Qual que é a corrente que circula por R? A gente podia fazer por malhas, né? Então faria uma malha aqui, uma malha aqui e uma malha aqui, certo? E 1, e 2 e 3 determina as correntes de malha e aí pode calcular a corrente real, total, que vai circular por R4. Um problema 3x3. Um sistema 3x3, né? Beleza. É uma forma, a gente faria só uma vez. Agora, opa, não quero mais o 4 ohms. Quero substituir o resistor aí por um R de 7 ohms. Aplica todo o método de novo, resolve um outro sistema 3x3. Então percebam que o equivalente de Thevenin, nesse caso, se a gente está interessado em conhecer os parâmetros em um único elemento ou uma parte do circuito, né? Essa resistência poderia ser, essa rede B aqui poderia ser um outro, poderia ser mais resistores, mas enfim. Mas no caso aí que a gente tem uma única resistência, né, de interesse, fica muito mais simples se eu quiser alterar, né? Se essa resistência for variável, ela for trocada por vários valores de teste, por exemplo. Então, é muito mais viável a gente determinar o equivalente de Thevenin, que está conectado a essa resistência, como a gente fez, e aí fazer os casos, substituir ela por valores que a gente quer testar. Quero testar um valor de resistência até achar um valor de corrente adequado que eu quero para um projeto, né? Então, fica muito mais viável determinar o equivalente de Thevenin e aí calcular qual que vai ser a corrente, a potência, a tensão potencial que vai ter sobre esse resistor aqui para diferentes valores, né? Então, é uma das poderosas aí aplicações, né, para o que a gente tem do equivalente de Thevenin, que existem outras inúmeras aí casos, situações que a gente vai utilizar o equivalente de Thevenin para fazer uma análise específica no circuito e ele vai simplificar, utilizar o equivalente de Thevenin vai simplificar bastante a nossa análise, né? Ok? Então seria esse aí mais um exemplo de simplificação ou substituição, na verdade, de um circuito equivalente de Thevenin. Beleza? Até mais.